Bom dia, estamos aqui com mais o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar a professora Jarci Maria Machado, é psicóloga especialista em educação especial. Nós já falamos aqui de educação especial, sempre olhando a inclusão do deficiente, das necessidades especiais. Mas tem um tipo de necessidade especial que é o superdotado, aquela criança que é acima da média e que muitas vezes na escola ela acaba sendo vista como aquela rebelde, a que apronta, né? Então vamos conversar com a psicóloga para ver como é que a gente pode fazer, que tipo de tratamento, o que tem com essas crianças, o que nós estamos fazendo com esses gênios que nós temos no Brasil. Bom dia, professora. Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, poder ter essa oportunidade de estar falando desse aluno que muitas vezes é esquecido, né, dentro do contexto escolar, dentro da sociedade de maneira geral, e ter essa oportunidade de aproveitar a mídia realmente para estar divulgando e colocando um pouquinho desse sujeito. Então, quem é o superdotado? É aquele aluno. Vamos pensar dentro do contexto escolar, ou dentro da própria família. É aquela criança, ou aquele aluno, aquele adolescente, que pensa diferente. Isso é uma das características do superdotado. Ele funciona, o ritmo de aprendizagem dele é diferente, a capacidade de elaboração do pensamento, da lógica, da linguagem. Ele constrói um discurso muito mais elaborado, que você fala, nossa, mas tão pequenininho já falando desse jeito, tão pequenininho já fazendo essas colocações. E tem uma criança que destaca já desde pequenininho no seu ambiente familiar, no seu ambiente escolar, ele pensa diferente, o interesse dele ele argumenta de outra maneira. Ele é argumentador, ele é questionador, ele é intenso naquilo que ele faz, ele gosta. Se o professor está dando lá alguma experiência, fazendo alguma experiência, ele quer ir muito mais além, ele não se limita com as informações, de repente, pela idade, tal, que o professor passa para a turma, ele quer saber muito mais, ele chega em casa, incomoda o pai, incomoda a mãe, quer saber mais coisas. Então, é aquela criança que realmente, ela é perceptível. Aquela que incomoda. Ela, de certa forma, incomoda positivamente. Mas as pessoas confundem a questão da uma criança superdotada, em geral, ela é mais agitada ou ela é mais questionadora, assim, ela não para, não aceita, como é uma característica? Ótimo você ter feito essa pergunta, porque assim, eu atendo na clínica e nós temos vários casos que vêm com o diagnóstico hiperatividade, tomando Ritalina, e na hora que nós vamos fazer avaliação, investigação, identificar, são na maioria das vezes superdotados. Por quê? Porque o superdotado, ele apresenta algumas características que são parecidas com aquilo que caracteriza uma criança com hiperatividade, né, o déficit de atenção e hiperatividade. Mas faça um paralelo então pra gente aqui. O hiperativo tem um comportamento assim, o superdotado assim. Dá pra fazer isso, não? Então, por exemplo, o hiperativo, ele tem uma característica de déficit de atenção, ele tem uma característica de... Ele não consegue ficar parado. Não consegue ficar parado. Essa característica. Ele não consegue ficar assistindo televisão, sentado. Isso, o hiperativo. O hiperativo. Só que o hiperativo, ele tem atenção e concentração comprometidos em função da própria questão neurofuncional e tal. Ele apresenta uma característica que é diferente do superdotado. O superdotado também parece que ele não está atento. Ele não está, mas ele está concentrado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo prático. Uma criança que eu avaliei, uma criança tinha nem próximo de 3 anos, o professor foi trabalhar na pré-escola sobre o feijãozinho, aquela experiência que é feita, coloca o feijãozinho e deixa crescer. E todos os dias o professor colocava num papel grande os passos a passo. Primeiro dia, segunda, terça, quarta, tal. E esse menino ficava caminhando pela escola, não estava nem aí com o que o professor estava falando. Ou seja, parece que tem déficit de atenção, parece que está prestando atenção, parece que o menino está totalmente fora da realidade. E isso passou a semana. Na segunda-feira, quando ele entrou na sala, ele chegou na frente da folha, ele não lia ainda, chegou na frente e começou, no primeiro dia o feijãozinho, não sei o quê, no segundo dia o feijãozinho, ele passou exatamente com riqueza de detalhes, todos os passos. Então, ele não estava atento, mas ele estava concentrado. O hiperativo, ele não está atento e nem concentrado. Você entendeu a diferença? O nível de aprendizagem do hiperativo é pequeno, baixo. Ele também aprende e tal, mas ele tem que estar focando a sua atenção, você tem que estar trabalhando com ele, com atividades mais curtas. Mas não, se não focar a atenção, ele não aprende. Ele tem dificuldade de aprendizagem, exatamente. Agora o superdotado faz bagunça, mas aprende. É mais ou menos isso. De uma forma simples. Bem simples, De uma forma simples seria isso, mas assim, o que a gente está querendo dizer é que às vezes aquele aluno que fica lá na sala, fica desenhando, e o professor está lá falando, o professor de repente acha que ele está aprendendo. Daí quando o professor faz a pergunta, ele levanta a mão e responde com detalhe, o professor, mas parece que ele não estava prestando atenção. Então, esse é o superdotado. E para, por exemplo, o olhar do professor, digamos que se ele não levantar o braço, o professor, ele não presta atenção na aula e tal, dá o diagnóstico, os sintomas, aliás, de repente para um neurologista, ele consegue fechar realmente como um hiperativo.
Por quê? Porque ele apresenta características, não são todos, é óbvio, nem todos superdotados agem dessa forma, mas algumas características. Então, por isso, dessa confusão, exatamente, dessa confusão. E que daí muda o quê? O atendimento pedagógico, o atendimento social também, para o superdotado é de uma forma, para o hiperativo é de outra. Ele exige outras ações diante da escola, da família, né? Bom, nós estamos conversando com a psicóloga Jarcy Maria Machado sobre a questão do superdotado. É impressionante, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 5% e 8% da população mundial é superdotada. Quer dizer, no Brasil nós teríamos algo em torno de 10 milhões de superdotados, né? 15 milhões de superdotados. Não aparece isso em lugar nenhum, né? Quer dizer, numa escola de 500 alunos tem 40. Tem 25 a 40. 40, exatamente. Né? Mas não tem esses, não aparece não é identificado, não que ele não exista. Não que ele não exista, ele só não está sendo identificado. Por quê? Por quê? Porque o professor ainda, muitos professores ainda desconhecem as características e as peculiaridades de que seria um aluno superdotado. Então, por exemplo, na maioria das vezes, o aluno superdotado só vai para uma identificação quando ele começa a dar trabalho na escola. Dá problema. Ou ele incomoda, ou ele começa a apresentar algumas características agressivas, assim, tipo, meio que de rebeldia, ou ele começa a ficar apático diante da aprendizagem do professor, ou seja, ele começa a não se interessar mais, não querer ir mais para a escola. Então, daí, ou a família ou a escola começa, tem alguma coisa acontecendo com esse menino. Agora, se é aquele superdotado, que ele vai para a escola, ele se acomoda na situação que está. Daí, como é que ele está gastando a energia dele, o conhecimento dele, a curiosidade? Ele entra na internet e pesquisa tudo que ele quiser. Hoje, o acesso à internet, acesso às pesquisas que nós temos hoje, científica, satisfaz o superdotado em muitas coisas, mas não totalmente. Mas ele não é focado, na verdade, nós perdemos esse talento. Exatamente, mas esse não incomoda. Então, esse passa, às vezes, a educação básica, o ensino médio, e não é identificado, entendeu? Daí passa. Agora, aquele que dá problema, esse começa. Aí que vai para avaliação, como eu falei, né? Às vezes vai para avaliação e aí que é identificado como aluno. E às vezes é identificado de forma errada, né? Daí vira inclusão. E daí, o que muda? Sai daí, identificado, o que vai acontecer? Vai dar o rótulo, superdotado, vai fazer o quê? Não. A partir da identificação, desse olhar diferenciado que você tem com esse aluno, você vai começar a atender as suas necessidades. O que é? O que nós temos hoje dentro da educação? Vamos pensar no foco da educação. E nós temos o enriquecimento curricular. Então, nós temos hoje, dentro do nosso sistema curricular, uma linha horizontal e uma linha transversal. Uma linha horizontal que seria as séries, vão avançando. Uma linha transversal que seria o aprofundamento de conteúdo aos qual cada série vai avançando e se aprofundando, exatamente. Então, quando nós falamos de enriquecimento curricular, o que significa? Eu vou abaixar essa linha transversal, ou seja, aprofundar o conteúdo. Exatamente. Não é assim, professor, se você estiver me assistindo aí. Então, o aluno fez lá 10 continhas, rapidinho, vou lá dar mais 10 continhas. Não é isso. Eu dou 10 continhas, eu dou 2 continhas com um grau de dificuldade maior. Uma unidade a mais, uma dezena a mais, um número na chave, seja lá qual for a forma de equação que está sendo trabalhada, mas aumentando gradativamente o grau de dificuldade e não a quantidade. Não a quantidade. Tá? A gente fala, enriqueceu, ele fez uma produção de texto, então ele terminou rápido, dá outra produção de texto. Não, desafia a produção de texto. Então pega aquela produção de texto, então identifique os verbos, identifique os pronomes, identifique os artigos nesse teu texto. Aprofundar e não aumentar a quantidade de atividade. Professor, e como é que faz, por exemplo, as pessoas hoje, a família ou a escola, como é que ela identificou? Eu suspeitei, tem 20 alunos, então, pela estatística, em 20 eu tenho pelo menos um, né? Exatamente. Estatisticamente falando. E suspeitei de um. Como é que faz? A mãe diz, meu filho parece meio bagunceiro, mas ele é rápido no gatilho. Como é que as famílias podem fazer? Olha, existem clínicas especializadas? A sua clínica é uma especializada nisso. Existem. Quais são os passos? Vamos dizer olha, nossos passos, nós temos dois caminhos. Procurar a escola, né, junto a escola, que as crianças... Se a criança está na escola, já conversar com a escola. Da equipe, por exemplo, com a pedagoga da escola, falar assim, o meu filho está desse jeito em casa, eu queria ver se vocês estão percebendo alguma coisa. E junto, família e escola, procurar uma ajuda. Nós temos, no sentido público, nós temos a Secretaria de Educação, que tem o Departamento da Educação Especial e Inclusão, tem um órgão específico que é para altas habilidades de superdotação. Nós temos lá... Na Secretaria Estadual. Secretaria Estadual. Estadual de Educação. E a Municipal também. Nós temos, nas duas secretarias, nós temos pessoas responsáveis para atender. E se de repente não quer aguardar ou não quer esperar, né? Daí a partir da secretaria nós temos o centro de avaliação e nós temos clínicas particulares. Tem vários profissionais que atendem. Eu atendo na clínica, trabalho com superdotação já há algum tempo. Eu e a minha pedagoga,
nós somos dois profissionais, né? A pedagoga Mônica, que a gente faz exatamente essa identificação. Mas não é identificar por identificar, então tá bom, é rótulo, dá lá, superdotado. Carimba ele. Não, exatamente é o ponto de partida. A avaliação não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. E a partir daqui, nós vamos orientar a escola, como essa questão do enriquecimento curricular, alguns casos, aceleração de estudos, que a gente já aconteceu isso, e a criança realmente se satisfaz das suas necessidades, orientação à família, de ver esse aluno de uma forma diferente, esse filho de uma forma diferente. E outra coisa que é importante falar, o aluno, a criança superdotada, ela não é boa em tudo. Porque então é bom em tudo, é bom em matemática, é bom em português, é bom aluno, é disciplina. Não. Ele pode ser superdotado para matemática. Pode ser superdotado, exatamente, que a gente chama de lógico, matemática. Superdotado para artes. Isso, exatamente, que a gente chama das habilidades. Ele pode apresentar uma habilidade alta, música, que aprende com música com facilidade, tal. E esse seu canal maior, e matemática pode ser e de repente, mas geralmente música é boa em matemática, exige a mesma lógica cerebral. Ou ele pode ser bom no discurso, na linguagem, não escreve nada, parte motora não escreve, mas ele oralmente sabe tudo. Você perguntar a história do Brasil, sabe tudo. E na hora de escrever na parte motora ou psicomotora, né, a criança já não é. Então é respeitar realmente o... Mas é possível daí nessa diagnóstico identificar sim, o grau de tem essa superatividade, função, tem, exatamente o grau, isso. Porque daí, o caso é um pouco acima da média, então não tem nada demais, tem que continuar, né? Mas assim, identifica o grau e qual é a habilidade, qual é a área de conhecimento que ele é bom. É o que a gente chama assim, eu chamo na nossa avaliação, uma operação pente fino, um rastreamento das habilidades. Então eu tenho que estar identificando. E geralmente a escola foca muito lógico, matemática e linguística verbal. Sim. E a avaliação, porque ela desmistifica isso, ela quer saber o quê? Quais as habilidades artísticas, musicais, produção, aquilo que a criança tem de essência mesmo, que poderá ser canalizado. E a escola servir como canal de entrada para o conhecimento formal, que nós não podemos perder de vista a aprendizagem formal. Excelente corporal sinestésico, joga futebol, aquele menino ágil, mas não gosta muito de ficar sentado. Ó. Então vamos usar o futebol, vamos usar aquilo. Então qual time que você é? Tem que ser corintiano de preferência, né? Então qual o nome? Paranista. Qual os nomes dos jogadores, qual a cor do time. Então entrar, fazer uma pesquisa sobre o teu time, o histórico. Então trazer para o mundo da escolaridade, o mundo acadêmico, utilizando aquilo que ele tem de melhor. Isso não serve só para o superdotado, vamos combinar, serve para todo mundo. Aí todo mundo vai querer ser superdotado. Mas professora, tem uma outra característica, hoje a gente tem uma característica familiar assim, que eu costumo chamar de pais de primeira e única viagem, né? Ou então você tem 2 filhos, é pai de primeira e única viagem 2 vezes, né? Porque são 2 filhos, 2 únicos filhos. Tem uma tendência de todas as mães acharem que seus filhos são superdotados, não tem? Ou de muitas mães acharem, olha, né? Eu vou te falar uma coisa que pela minha experiência, que a gente já estou 23 anos na educação, a mãe de superdotado não quer acreditar que seu filho é superdotado. E aquela mãe que acha que é superdotado, chega na hora não é. É engraçado, é interessante isso. Né? Eu não estou dizendo isso que é regra, porque eu não tenho uma amostragem para garantir isso. Sim. Mas assim, ele é normal. Por quê? Porque dentro da família tem alguém. Ou o pai comporta como filho, ou o sogro, ou a sogra, ou a própria mãe comporta, ela acha que é normal aquilo. E quando ele começa a desvirtuar do comportamento, que começa a dar trabalho, que eu tô falando, daí que vai buscar, um pouquinho mais adolescente, alguma coisa assim, entendeu? Mas aquele que tem um filho superdotado, não é superdotado meu filho, imagina, ele é normal, é que ele tá no momento de rebeldia, outro não sei o que, entendeu? E isso que é interessante. Os parâmetros da família são diferentes, porque né? Eles têm algum referencial. Ou o pai, por exemplo assim, meu filho é isolado, não gosta de ter muitos amigos, mas o marido é a mesma coisa. De repente o pai, ou a mãe. Mas eu também era assim, na matemática era boa, era ruim em português, não, entendeu? Então ela identifica, então se transforma em normalidade. Sim, para aquele padrão tá certo. Então ela fala assim, não, ele não é superdotado. Aí quando ela identifica que o filho é, assim, nossa, então meu marido também é. Então meu sogro também é, ou minha mãe também é. Então começa a ter essas coisas, porque sempre tem alguém da família realmente que apresenta alguma característica ou similar ou totalmente igual mesmo. E na maioria dos casos, assim, quem que identifica a superdotação? É a escola ou é a família? Olha, eu tenho as duas experiências. Crianças menores, a família tem identificado. Por quê? Porque graças a vocês, a mídia, a gente tem tido a oportunidade de estar mostrando algumas características e a mãe começa a assistir e fala... Começa a prestar atenção. Isso. Não, meu filho faz isso, meu filho está fazendo isso. Daí liga, procura e começa a busca. A escola também, professores assistem e falam assim, nossa, mas eu tenho um aluno lá que funciona desse jeito. Então a importância da mídia para a divulgação, ela se faz necessária por quê? Por atendimento, que eu estou pensando no aluno. Quanto mais na criança ou no jovem, quanto mais cedo e mais precoce de ser identificado, melhor são os caminhos a ser atendidos. Você não perde o gênio, né?
Você se identificar com 15 anos, não, o gênero já perdeu, nenhum, né? De jeito nenhum. O que nós temos, que eu sempre falo, que seria um diagnóstico secundário, que seria o fator emocional, que é diagnóstico secundário. Por quê? Porque se de repente ele passa por uma escola que vai arrastando frustrações e frustrações e frustrações, ou seja, eu sou diferente, eu penso diferente, eu não consigo trabalhar em grupo, coisas assim, que algumas coisas que são características, isso pode chegar na adolescência como um peso. Como uma pessoa assim, tipo... E perde a genialidade, ela deixa de ser funcional naquele momento. Ela não é aplicada, exatamente. Ela não é aplicada adequadamente e pode gerar um comportamento emocional inadequado. Por exemplo, uma pseudodepressão, características que poderão comprometer o comportamento de eu não consigo, eu não me dou bem com as pessoas. A pessoa aceita isso e vai... Eu sou diferente. Porque assim, eu vou te colocar uma coisa. Eu atendi jovens, vários adolescentes, que vêm dessa forma, se arrastando e tal. Quando foi identificado que era superdotado, então é por isso que eu penso diferente, então é por isso que o meu pensamento é diferente, porque daí fica geralmente assim, parece que todo mundo é burro, vamos pensar no sentido bem comum, da tecnologia comum, eu sou normal, os outros é burro, e não, na realidade todo, é o contrário. É o normal, eu que estou diferente. Tá assim, o seu olhar é um olhar... Exatamente, os interesses é diferente. Imagina você, uma criança de 6 anos, que lê, por exemplo, enciclopédias, que discurso, chega para as amiguinhas dela, você sabia que a tarântula negra, ela mata o macho depois de copular? As crianças saem tudo de perto. O que interessa esse discurso? Ou falar das múmias egípcias, que não sei o quê. Você entendeu? Então não há sintonia. Ninguém daí torna o chato da turma, né? Sim. Você entendeu? É isso que nós temos que evitar. Esse afastamento social, esse retraimento desse sujeito por não ser identificado e não saber que ele pensa diferente e tal. E até quando ele é identificado, ele tem mais tolerância, digamos assim, com as pessoas. Porque daí ele se aceita também, né? Isso, exatamente. Muito bem, nós estamos conversando com a psicóloga Jarcy Maria Machado. Estamos falando de um tipo de gente, né, superdotado. E tem 5% a 8% das pessoas que são superdotadas. Como é que a gente identifica, como é que trabalhamos com essas pessoas? Eu quero lembrar você que o nosso programa ele é reprisado durante a semana na TVA. E você que não é assinante da TVA e quiser saber mais informações, acesse o site da TVA para procurar lá mais informações, de repente você faz um bom negócio. E não deixe de assistir nosso programa aí, que é reprisado na TVA durante a semana, aí, 1 ou 2 vezes. Você que nos vê na TVA, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu quero lembrar vocês também que nossos programas, nós temos os 10 últimos programas, os áudios dele, no nosso portal, é www.institutoeducabrasil.com.br. Então você pode também, se você gostou aqui da nosso bate-papo sobre o superdotado, indique para os amigos, eles entram no site, podem ouvir o áudio. Não pode nos ver, mas pode ouvir, e acho que é bastante interessante. Então, tem lá os 10 últimos programas, você pode baixar no seu computador, pode gravar, está liberado para todo mundo. E também no nosso site você tem acesso ao Banco de Palestrantes Voluntários. O Banco de Palestrantes Voluntários é uma ideia que nós tivemos, já tem funcionado bastante bem. São algumas pessoas, especialistas aqui, como a psicóloga Jarcy, que esteve no nosso programa e que se cadastrou como palestrante voluntário. E você que trabalha em alguma escola, que é diretor de alguma escola, de alguma igreja, alguma associação, que precisa, quer que alguém vá lá na sua comunidade falar, entre no site, manda um e-mail e se cadastre lá. Nós vamos tentar agendar para você alguém que vai lá de graça, fazer a sua parte de responsabilidade social. E felizmente nós temos muitas pessoas que querem fazer. E o Educa Brasil está se transformando num canal para ligar as pessoas que querem com as pessoas que precisam. Muito legal, não é? Muito bom. Esse trabalho interativo, esse trabalho informativo se faz necessário, mas é usar de uma forma adequada o meio de comunicação. E é isso que a gente está precisando mesmo, né? Mas o nosso programa está indo bem, graças a Deus. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Bom, Jarcy, eu queria vou falar com você, claro que nós estamos falando aqui do superdotado, mas na escola a gente tem uma diversidade enorme, né? E só para nós sair um pouquinho do superdotado, nós temos na escola, assim, aquelas crianças que têm dificuldades, que aí pode ser por superdotação ou por problemas de aprendizagem, coisa do tipo, E temos um grande número de crianças, uma boa parte, uns 30%, 40%, que são a média. Assim, aquela pessoa que tira nota, que não incomoda, E assim, tem aqueles bem na média. Esses não são meio esquecidos às vezes? Olha, acho que não é que eles são esquecidos, eles não são lembrados. Eles não são lembrados, Eles não incomodam ninguém. Porque como eles têm a caminhada deles de uma forma tranquila, mais organizada, não está incomodando, não está dando problema,
ninguém faz nada, ninguém mexe com eles. Vamos pensar assim. Então eles seguem o caminho deles normal e sabe. Só que a gente peca muito por quê? Nós, enquanto educadores, escola, a gente deixa de valorizar alguns potenciais, algumas habilidades que estão nesse universo aí. Então, é importante que a escola conheça realmente todos os teus alunos, e não só aqueles que dão problema, os que são mais ou os que são menos, destacam de uma forma positiva ou negativa, ou que está entre o infra, o super, né? Mas assim, tentar conhecer seus alunos mesmo, potencializar as habilidades, trabalhar de uma forma produtiva para a criança, de uma forma que ela vá mostrar desempenhos diferenciados do que aquilo que se é cobrado no acadêmico, né? Só português, matemática, mas assim, outras que a escola poderá ser beneficiada também, através de projetos, de atividades diferenciadas, de ações para a comunidade. A escola deve também estar a serviço da comunidade, fazer a criança ter a leitura desse contexto fora dela para trazer para dentro da sala e vice-versa. Então a escola ser esse veículo de transformação, porque a escola é um veículo, um instrumento de transformação social, e nós precisamos valer disso muito. E nós precisamos melhorar muito esse melhorar muito. Tá muito largado, né? Na verdade, nós não podemos ter uma escola alienada, uma escola descontextualizada, uma escola desvinculada da realidade. Até porque se nós focarmos na escola só o conteúdo hoje a gente acha numa biblioteca, a gente acha na internet. Então o professor tem que valer a diferença do papel dele diante do aluno, que é transformar aquele conteúdo em algo prazeroso, em aprendizagem, conhecimento de vida, né? Muito bem. Professora, vamos imaginar uma situação assim, é comum assim, uma família tem 2 filhos, um ser superdotado e outro ser mediano ou não? É comum. É comum. Não é normal, assim, não é todo mundo. Não é lei. Não é lei por quê? Porque a genética ela é individualizada. A bagagem genética e as interações sociais, a percepção de mundo que eu tenho é diferente do meu irmão, da minha irmã. Cada um tem uma percepção de mundo. É comum, sim, um ter uma habilidade. O que a gente percebe é assim, que tem, quando se trata de 2 irmãos com altas habilidades, tem um que tem habilidade em uma área e o outro tem em outro. Isso pode acontecer, mas não necessariamente porque eu tenho um filho superdotado, todos os meus filhos serão... Se tiver 2... Não. Daí como é que lida com isso daí? Porque você tem um filho fera, daí outro que... Tá, como é que faz isso daí? Não, daí você vai ter que canalizar, porque geralmente é assim. Não, mas eu digo na comparação, assim, porque você compara, né? Olha o que a gente percebe. Aquele filho que é superdotado, ele tem, algumas vezes, algumas situações também não é lei, alguns problemas de amigos, ele é mais isolado. E aquele que não é superdotado, ele é mais dado e tal. Então o que a gente faz? É utilizar essa habilidade social desse com a habilidade do outro, a inteligência, e modificar, ou seja, puxar esse para esse mundo mais social, mais de interação, esse mundo interpessoal. Entendeu? Então transformar em positivo e não negativo. E nunca comparar. Porque cada um tem uma característica independente de ser o mesmo pai, se até gêmeos têm diferenças, imagina... Nós domingo passado falamos com o professor Romanelli, ele disse que o grande problema é esse, porque as pessoas falam assim, eu tenho 2 filhos e dei educação, a mesma educação, e os 2 são muito diferentes. Ele diz que o erro está aí, né? O erro está aí. São 2 pessoas diferentes. Porque a minha percepção de mundo é diferente da percepção do meu irmão, por mais que a educação seja dada. Por quê? Porque nós temos 3 fatores que interferem nisso, no sujeito, que é o temperamento, que é genético, aquilo que traz na bagagem genética. Por exemplo, você fala assim, nossa, mas tem um gênio da minha sogra, tem um gênio do meu não sei o quê. Então, por quê? Porque tem características que trazem, ou se, nossa, mas ele tem o jeito da minha cunhada, nem convive com a cunhada, mas ele tem algumas coisas que traz. Isso na bagagem genética, que seria o temperamento, é o que dá o tempero. Do outro seria que seria o caráter, né? Que seria aquilo que manifesta no social. É aquilo que a sociedade, que a família vai pôr, que é o primeiro núcleo, é a família. Primeiro núcleo de aprendizagem. Isso, é noção de conceito de certo e errado, o caráter, a essência do sujeito. Se a gente brinca assim, é o pedigree, os valores, aquilo que é importante. E o outro é a personalidade, que é a soma de tudo isso, a manifestação na sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho um temperamento mais calmo e você tem um temperamento mais agitado e nós somos irmãos, a percepção de mundo minha vai ser diferente da sua. Logo, a minha personalidade vai ser diferente da sua. Não tem como nós sermos iguais. Porque a influência que eu recebo é diferente da sua. A percepção. De repente a mãe fala, não é pra fazer isso. Tá, mas outro percebe o não de uma forma, outro percebe o não de outra. Um como desafiador do não, o outro como acomodação do não. Então, como daí não vai ser igual. Imagina você criando, desafiando o não. E outro todos os minutos, né? Exatamente. Daí o outro vai ser mais passivo diante da situação, vai aceitar. E o outro vai estar sempre questionando. Do que do mesmo jeito. Um é questionador e o outro. Porque a percepção... Tem que educar diferente. Tem que conhecer, saber exatamente como é que funciona. Porque o não pro outro é conflituoso. Mas, de repente, eu agi de uma forma diferente. No discurso, peraí. Analisa o que você fez. Vê o que você acha adequado na discussão. Esse exige isso. O outro não, pra ele tá resolvido.
É aí que está a Então, a diferença. educação é a mesma, mas tem que ter mais conhecer, paciência, jeito com exatamente, um jeito diferente do outro. conhecer o sujeito, Muito primeira bem. coisa. Esses assuntos aqui nunca terminam, a gente vai sempre voltar sobre eles. Mas nós vamos ter que terminar. Eu queria voltar à questão da superdotação. Então, hoje, como os números da Organização Mundial de Saúde falam, são 5 a 8%. Então, nós temos no Brasil muitas crianças, mas nós aproveitamos esse potencial hoje? Não temos estrutura nem na escola, nem na sociedade, temos, não, né? Diferente dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem uma operação pente fino mesmo, para poder, porque eles têm projetos sociais, projeto da NASA, que eles exatamente trabalham com esses alunos de uma forma produtiva, Pois é, mas eu ouvi esses dias que eu queria fazer um teste para identificar superdotado. Aí um monte de educadores falando, não, mas isso não pode, isso é preconceito, discriminação. Temos uma cultura assim, né? Nós temos duas correntes, uma que avalia, que valoriza a mensuração de testes formais e o outro que não. Então nós temos assim, hoje no Brasil um preconceito muito grande em relação ao teste formal de inteligência. Ele tem que saber ser utilizado, não é um teste que você vai aplicando e carimbando a testinha da criança e dizendo não é ok tanto. Não, mas ele tem que ser de uma forma bem aplicada, contextualizada, de uma forma investigativa, focando a qualidade daquilo, não a quantidade, ou seja, o resultado quantitativo. Tem, mas como que a criança elabora, como é que é o raciocínio lógico dela para chegar naquela resposta, de que procedimentos cognitivos, metacognitivos, ela se vale para poder chegar naquele ponto, para validar tanto. É isso o que antecede. Então, no Brasil, realmente, nós temos uma discussão muito forte em relação. Mas o Estado não poderia fazer, o Estado, que eu digo não só o Estado do Paraná, o Estado como governo, né, como instituição, fazer um pente fino mesmo, no Brasil não avançaria rapidamente, assim, em termos de ciência? A gente está tentando fazer isso, e como eu te falei no começo, oportunizar através da mídia essa divulgação toda, porque primeiro tem que ser identificado, precisa, como você falou assim, a escola precisa ver aquele aluno com essas características e pedir ajuda, e a partir daí fazer isso. Nós temos hoje um projeto que a Universidade Federal está realizando, encabeçado pela professora Laura Sereta, que é exatamente fazer como é que a gente chama? Uma triagem mesmo para saber quantos, ela está focando mais dentro do nível de ensino médio, para saber quantos superdotados nós temos em Paraná, porque ela fez uma preliminar e deu muito baixo. Então não está compatível com a prova estatística da Organização Mundial de Saúde. Então, peraí, então tem alguma coisa errada. Então, a gente está até participando no sentido de intermediando de uma certa forma, não diretamente, lógico, é toda a ação dela mesmo, a gente está disponibilizando, no caso, a rede pública, para que a gente possa estar buscando realmente a identificação, para a gente ter um diagnóstico. No Paraná nós não temos ainda. Quantos superdotados nós temos no Paraná? Nós não temos isso de uma forma realmente verdadeira e efetiva. Mas no ensino médio não é muito tarde? Não, mas é um começo, né? A gente vai estar buscando, porque tem que identificar lá. Nós temos que começar dentro. Mas no primeiro ano, né? Esse primeiro projeto, que envolve o MEC, envolve outras instâncias também, é por causa é vinculado à universidade, para estar identificando, porque é para a universidade. Então é um projeto, mais ou menos, que eu não posso dizer muito, porque eu não conheço. Mas é que aí, nesse número aí, nós temos, no ensino médio, menos da metade dos alunos que entraram no primeiro ano, né? Então, a metade dos superdotados já ficaram pelo caminho, né? Ou ficaram, estão bem além daquilo que a gente nem sabe, né? Não, no Brasil ficaram pelo caminho, porque daí acabou que a escola não foi suficiente para ele. Né? Mas ou ele vai caminhando sozinho e daí, quem sabe, lá alguém localiza ele, né? Antes tarde do que nunca. Mas a gente precisa realmente unir as forças. Mas existe uma linha de trabalho, assim, governamental para buscar? Existe o cadastramento. Nós temos um cadastro que ele é obrigatório, tem todo ano o MEC tem, o SERI, que são os alunos que estão nos atendimentos, nos serviços especializados, sala de recursos. Nós temos hoje disponibilizado no Estado sala de recursos para altas habilidades de superdotação. Temos o NAS, que funciona em Londrina, que é um serviço também, um núcleo de atendimento vinculado ao MEC, que lá são encaminhados e a partir dali a gente tem esses dados estatísticos, mas está muito longe, de nós atendemos a necessidade do ideal, exatamente. Muito bem. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos trabalhar, já vamos achar nossos superdotados, que em algum lugar eles estão. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais o Educa Brasil. Até lá. Uhul, esse mês é nosso na TVA. Ligue 3074-8383 e assine TVA agora por apenas R$ 29,90. A TVA tem muito desenho e diversão. Você não pode ficar fora dessa. E pra mamãe e pro papai tem esportes, filmes, séries, documentários e muito mais. Tudo isso por apenas R$ 29,90. TVA, muito mais pra mim e pra você. 3074-8383.